Aliens e Aliens, eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8. E hoje chegou a hora da gente destrinchar em todos os pormenores possíveis essa prestigiada franquia que tem pelo menos duas principais obras da ficção científica de toda a história da sétima arte. Então até por isso eu precisei ser bem cauteloso nesse texto para evitar deslizes e ser bem completinho. Falando nisso, todo cauteloso que se preze usa Surfshark VPN. Evite invasões alienígenas nos seus dispositivos se conectando a interwebs de forma criptográfica para evitar que malfeitores ou sites mal intencionados fiquem rastreando seus passos e colhendo seus dados. Não tá entendendo o que eu tô falando? Então, VPN é uma rede privada virtual que permite que você altere o seu IP, fazendo com que o seu dispositivo pareça estar em outro lugar, inclusive em outro país, o que é excelente para quem quer acessar um conteúdo, plataformas ou páginas que estão bloqueadas na sua região. Recentemente eu estava querendo ver o America's Got Talent na NBC ao vivo e não estava liberado pro Brasil não, só com VPN mesmo para eu conseguir. Quando eu viajo também para fora e quero acessar meus streamings daqui, aí eu também conecto no VPN, venho para aqui no Brasil. E como eu disse, o que tiver bloqueado na sua localização é só mudar a região e pimba! Ou também tem aqueles sites que limitam o número de acesso, então muda o IP no Surfshark VPN e pimba! E falando assim, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas não se preocupe, é bem fácil e intuitivo de usar. Depois de instalar, você conecta e desconecta rapidinho num botão e quando quiser. É um serviço que eu realmente uso e recomendo com força. Portanto, para isso eu vou dar um baita incentivo. Acessando o link na descrição, comentário fixado ou nesse QRzinho maroto e usando o meu cupom SUPER8, você assina o Surfshark VPN e ganha mais 3 meses grátis. Tá inseguro se deve assinar ou não? Não se preocupe, você pode experimentar por 30 dias. Se não gostar e quiser cancelar, você recebe seu dinheiro de volta. Mas eu recomendo que você continue porque é bom para se proteger das ameaças alienígenas surfando no tubarão do Surfshark VPN. Bom, aviso dado, agora tá na hora da gente desvendar tudo e mais um pouquinho que rolou no primeiro filme da franquia Alien, aquela do alienígena babão com a cabeça de capacete de ciclista, rabo de lagartixa, uma boca dentro da boca e um sangue tão ácido que derreteu os corações de vários fãs pelo mundo. Enquanto ainda estudava cinema na Universidade do Sul da Califórnia, um cara chamado Dan O'Bannon escreveu uma comédia de ficção científica junto com um colega, um tal de John Carpenter. O filme foi Dark Star, que foi dirigido pelo Carpenter e ficou marcado por ser o primeiro longa da carreira dos dois. A obra tinha um alienígena redondo criado a partir de uma bola de praia pintada, o que deixou Dan O'Bannon querendo melhorar essa ideia. Então, alguns anos depois, ele começou a trabalhar numa história mais focada no terror e nos perigos vividos por uma pequena tripulação de uma nave espacial à mercê de um alienígena. Enquanto isso, outro pretenso roteirista, Ronald Shusett, estava trabalhando num roteiro que anos mais tarde daria origem ao filme O Vingador do Futuro. E como tinha se impressionado com Dark Star, contatou O'Bannon para pedir ajuda na escrita. A partir de então, os dois começaram a trocar figurinhas para os dois projetos, mas O'Bannon decidiu se concentrar logo no seu, pois acreditava ser o mais barato a se produzir e, portanto, o mais fácil de vender pro caso dele, que era alguém que não tinha um currículo ainda muito vasto. Então chegou a escrever umas 29 páginas de um roteiro chamado Memory, sobre astronautas acordando do hipersono, descobrindo um sinal vindo de um planeta misterioso e indo lá investigar. Ele só não sabia ainda como seria o seu alienígena, o que ele faria, mas não foi agora que ele descobriu, porque ele precisou parar a escrita quando foi convidado para trabalhar na adaptação de Duna, que seria dirigido por Alejandro Jodorowsky. Projeto que não vingou, tem uma história bem longa sobre isso, depois a gente pode até abordar aqui no canal, mas pelo menos no processo, O'Bannon conheceu alguns ilustradores muito criativos que, através de suas ilustrações, deram várias ideias que ele precisava para criar seu monstro. Então, inspirado principalmente nas perturbadoras gravuras do livro ilustrado Necronomicon, do ilustrador H.R. Giger, em inúmeros filmes de ficção e terror dos anos 50 e 60, e filtrando algumas ideias malucas do seu camarada criativo Ronald Shusett, O'Bannon conseguiu terminar esse roteiro, que agora se chamava Star Beast. Porém, ao perceber a quantidade de vezes que uma certa palavra era dita no texto, ele resolveu renomear para apenas Alien.
Shusett e O'Bannon tentaram vender o projeto para os estúdios como um tubarão no espaço, até que finalmente fecharam negócios com a Brandywine Productions, de Walter Hill, David Giller e Gordon Carroll, uma produtora que era associada à 20th Century Fox. Porém, como os produtores Walter Hill e David Giller achavam que o projeto era promissor, mas não estavam plenamente satisfeitos com o material, eles reescreveram e revisaram várias vezes o texto, o que gerou uma baita tensão com os donos do roteiro original. Mas, na prática, parece que algumas boas ideias realmente vieram deles. Apesar de que a 20th Century Fox não estava muito confiante em financiar um filme de ficção científica naquela época. Só que nesse meio tempo, em 1977, surgiu um esplendidacional sucesso chamado Star Wars. E aí o estúdio, gente, mudou de ideia na hora. E foi assim que a Fox liberou um orçamento inicial de 4,2 milhões de dólares para a realização de... Dan O'Bannon queria muito dirigir o seu bebê Alien, mas a Fox queria que Walter Hill dirigisse, pois ele já tinha experiência na função. Só que ele rejeitou, pois já estava comprometido com outros projetos, inclusive Warriors, os Selvagens da Noite. Vários outros nomes foram sugeridos, não foram pra frente, até que os produtores, impressionados com o filme Os Duelistas, convidaram o seu diretor estreante para assumir Alien. O nome do cara era Ridley Scott, que não apenas aceitou o trampo, como tratou de produzir storyboards detalhados de naves e trajes espaciais. E ao apresentar os desenhos para Fox, os engravatados ficaram tão empolgados que dobraram o orçamento para 8,4 milhões de dólares. Quanto aos visuais alienígenas, o roteirista Dan O'Bannon apresentou aos produtores da Brandywine as gravuras de H.R. Giger que tinham inspirado sua escrita e sugeriu que ele fosse contratado como designer para o filme. E assim que Scott conheceu os desenhos do Giger, ele soube que era o cara certo para imaginar justamente aquilo que ele não estava conseguindo, os aspectos envolvendo o Alien. E para refinar os visuais das naves, compartimentos e das roupas espaciais, O'Bannon trouxe os artistas Ron Cobb e Chris Foss, com quem ele havia trabalhado em Dark Star e o Duna que não saiu, respectivamente. Tudo nos bastidores encaminhado, agora faltava definir o elenco. Assim foram feitos testes no Reino Unido e no Estado Unido, e como o roteiro tratava todos os personagens sem restringir gêneros, todos os papéis estavam abertos. A única exigência era que os atores fossem bons e tivessem uma aura de caminhoneiros do espaço. Desse jeito foram selecionados Tom Skerritt, John Hurt, Veronica Cartwright, Yaphet Kotto, Harry Dean Stanton, Ian Holm e uma atriz que estava despontando na Broadway, mas ainda era desconhecida em filmes, Sigourney Weaver, que foi a última selecionada quando o pessoal já estava começando a montar os cenários. As filmagens não foram totalmente tranquilas e tiveram o Dan O'Bannon incomodado com certas alterações no seu texto, sendo ignorado e descontando suas frustrações nas supervisões de efeitos visuais, pois ele acabou sendo contratado para isso também. Além disso, os produtores da Fox ficaram no pé de Ridley Scott para apressar o diretor. Mesmo assim, as gravações levaram 14 semanas entre julho e outubro de 1978 nos estúdios Shepperton de Londres. Apesar de que, em certo momento, o din-din acabou, exigindo que o diretor precisasse brigar por mais com os executivos. Fora que algumas novas ideias surgiram após algumas exibições testes, principalmente quanto ao final do filme, e isso acabou fazendo com que o orçamento chegasse na marca dos 11 milhões de dólares. Filme pronto, o diretor precisou dar uma enxugada na violência para evitar que o filme pegasse uma classificação etária muito alta. E então agora, com tudo resolvido do jeitinho que Scott se agradou dentro dos limites impostos, a partir de 22 de junho de 1979, o mundo passou a conhecer o que Alien tinha a mostrar. Como se tratava de um filme da Fox, uma produtora e distribuidora grande, não demorou para o filme chegar aqui no Brasil com o título Alien, o Oitavo Passageiro. Curiosamente, alguns anos depois, acharam mais de 100 caixas de filmagens brutas num cofre em Londres e o estúdio aproveitou para fazer uma remasterização e viabilizou uma versão do diretor que incluía algumas cenas excluídas, só que controversamente essa versão é até 1 minuto mais curta do que a dos cinemas original, porque Ridley Scott inseriu as tais cenas, mas enxugou várias outras para preservar o ritmo do filme. Porém, ele próprio declarou que a versão original transmitia perfeitamente sua visão. Essa história de versão do diretor foi só jogada de marketing mesmo do estúdio para relançar o filme nos cinemas e vender mídia física para fã. Portanto, a gente vai considerar a versão original mesmo, que conta o seguinte: o ano é 2122. Não é dito por esse filme, porém mais pra frente na franquia acaba se estabelecendo como esse o ano, tá? Com
muita calma, a gente vê a vastidão do espaço, onde perambula a nave rebocadora privada de 240 metros Nostromo, onde vai se passar a maior parte dessa perengolenga. Ela tá voltando para a Terra, rebocando uma plataforma de 3,2 km de extensão por 2,4 km de largura, que carrega e refina uma carga de 20 milhões de toneladas de minério vinda do planeta fictício Theros, que fica a 59 anos-luz do nosso planetinha. Disse todos esses números aí só para vocês terem noção de como o negócio é gigantossáurico, com muitos compartimentos, muitos corredores, mas como é praticamente tudo automatizado, com os computadorzinhos retrô cheio de luzinha piscante, não precisa mais do que 7 tripulantes e um gato que estavam em hibernação criogênica com essa fraldinha geriátrica coisa linda de mamãe, até que, de repente, o computador da nave acorda o galerê. Depois que acordam, eles vão sendo apresentados com bastante naturalidade à medida que vão fazendo suas atividades, mas aqui no vídeo vamos facilitar o seu views. Os 7 tripulantes da nave são o capitão Dallas, o primeiro oficial Kane, a navegadora Lambert, o engenheiro-chefe Parker, seu assistente Brett, que fala certo pra tudo, o cientista Ash e a terceira no comando, a subtenente Ellen Louise Ripley. Então, depois de um rango maroto, eles percebem que ainda estão na metade do caminho. Na verdade, nem no sistema solar chegaram ainda. Mas por que caboges então eles foram acordados? Porque a nave interceptou uma transmissão que pode ser um pedido de socorro. E como por determinação dos empregadores, eles não podem ignorar nenhum chamado sob a pena de não receberem a divisão dos lucros, vão lá averiguar a origem do sinal num planetinha safado chamado Acheron, ou LV-426. Depois de um pouso que não pareceu tão dificultoso assim, mas que deu uma baita rebimboca da parafuseta, os engenheiros tentam reparar os danos, enquanto o capitão Dallas, o oficial Kane e a navegadora Lambert se danam para procurar a origem do tal sinal, que tá vindo de uns 2 km de onde eles pararam, até que encontram uma nave alienígena com formato de rosca, anel, croissant, não sei, esse negócio aí. E se por fora já era estranha, sinistra, suspeita, por dentro piora quando encontram um cadáver fossilizado de um alienígena humanoide grandalhão cujas costelas parecem ter se escatapimbado de dentro para fora. Enquanto isso, lá na nave, a tenente Ripley descobre que a transmissão não era um pedido de socorro, mas um alerta. Só que agora era tarde demais, porque eles estavam sem comunicação com o trio lá. Ripley até se habilita a ir atrás deles, mas é desestimulada pelo cientista Ash. E como é que eles estavam lá na nave alienígena? Então, Kane dá uma vasculhada e descobre uma enorme câmara cheia de uns troços, de uns bagulho estranhos que parecem ovos. Ele dá uma chegadinha para ver se é aquilo mesmo, nota uns negócios se movendo dentro, a caçapa do ovo se abre e, como não parece perigoso o suficiente, Kane se aproxima um tico mais para dar uma bizuiada bem legal na cara do Gol. Afinal, ele tá super protegidinho com a roupa espacial, o que poderia dar errado? É, isso aí. Dallas e Lambert carregam Kane de volta pra nave, mas quando Ripley descobre que o homem tá com um organismo encangado na sua face, nega o acesso pra não violar o protocolo de quarentena. E não tem conversinha mole que faça a mulher mudar de ideia, tá certa ela? Depois da merda feita, cuidado pra não pisar. Bom, ela tomou o cuidado, mas o Ash não, desrespeitou a ordem dela e liberou o acesso. Filho de uma rapa! Na enfermaria, o pessoal abre o capacete do Kane pra ver o estrago e o que encontram é uma aranha bizonha dando um sentadão violento na cara do homem e com um rabo de cobra em volta do pescoço dele apertando sempre que alguém dá uma cutucadinha. E então, quando tentam cortar o bicho, descobrem que o sangue do miserento ainda é ácido e umas gotinhas de nada são capazes de corroer vários níveis da nave. Pensou que a Ripley deixaria barato a malandragem do safado? Nananina não, até porque com o Dallas e o Kane fora da nave, a autoridade era dela. Mas olha pra isso, que sonso do cara. E é exatamente o que a gente começa a descobrir pouco depois, quando o bicho se solta sozinho e faleceu. A nave então é consertada e eles voltam pro espaço se juntar à plataforma. Nessa hora o Kane finalmente acorda, aparentemente ileso. Olha aqui. Legal, bem louco, empolgante. Mas durante o ranguinho esperto dos campeões foi só botar a comida pra dentro que bateu uma ziquezira nervosa no homem. Ele se dói, se contorce, se entroncha aí. Se geme, se berra, se arrota aí.
acaba tendo o peito descatembado por um filhote de besta-fera com Deus me livre, que fica lá urubu-servando enquanto o povo urubu-serva ele, até que ele sai varado que nem atrasado do Enem. Depois disso, o povo fica sem entender com a mais completa cara de furifício anal. Mas, choque passado, segue o jogo. Solta um corpo do Kane no espaço e se dão a procurar o Cruz Credinho, filho dele. Só que sem armas convencionais, precisam se virar com sensores de movimento, aguilhões elétricos e lança-chamas. Que infelicidade que isso não seja muito eficiente. E o primeiro a fazer essa descoberta é o abiscoitado Brett, que depois que o gatinho Jones dá um susto no pessoal, ele sai atrás procurando o bichano até encontrar pra valer é a catenga cósmica que agora cresceu e virou hominho. Agora, de onde ele retirou nutrientes pra ficar com esse shape, não sei. Talvez seja adepto do amor com suco. Fake nutty! Portanto, grandalhão desse jeito, deu nem chance pro coitado do Brett, que tomou uma trozobada com uma boca que sai da boca dele e dá um catucão. E depois do catucão, o bicho se intocou nos dutos de ventilação. Percebendo isso, o pessoal decide se embrenhar nos dutos para afugentar o monstrengo até a câmara de vácuo, onde ele poderia ser ejetado para fora da nave. Ripley se voluntaria, mas o Capitão Dallas toma a dianteira. E lá vai ele. Anda um módulo e fecha a comporta. Anda outro módulo e fecha outra comporta. Até que a equipe detecta no sensor de movimento o bicho indo em direção ao Dallas. Tá se aproximando e... Ué, cadê? Sumiu? Não tá num lado, não tá no outro, então Dallas se desespera, desce um nível, olha pra frente e nada, olha pra trás e... Tomou sustinho, foi? Eu também, mas tá aí, uns sustos dos bons. Primeiro porque a construção foi top, e segundo porque o susto tem consequência. E qual a consequência? O Dallas foi pro beleléu. Com isso, a Nilce Moreto aí entra em parafuso e quer fugir num ônibus espacial anexo. Mas como o busão só comporta 3 e ainda tem 4 sobreviventes, Ripley precisa se impor, manda um seja menos pra mulher, um cala-boca pro Parker e decide seguir com o plano original de afugentar o alienoso até a câmara de vácuo. Só que agora, estando no comando, Ripley pode acessar o computador da nave, e então descobre algo que não foi muito legal. Acontece que na surdina, o cientista Ash havia recebido ordens dos empregadores da Nostromo para alterar o curso da nave, investigar uma nova forma de vida e voltar para a Terra com uma espécime para análise. Outras considerações eram secundárias, inclusive manter a tripulação viva. Com isso, Ripley confronta o sonso, mas é sacudida como uma catota indesejada e enforcada com uma revista enrolada. Nessa hora, Parker dá uma chapuletada no bexiguento que sai desembestado, girando que nem um peão da casa própria, solta um golfo de bebê endemoniado e toma mais uma lapada no Kengo para aprender o que é bom pra tosse. Peste é isso? A gente se pergunta. She's a goddamn robot! Ah! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Com essa informação, eles ligam a cabeça dele para ver se tem mais alguma coisa que ele poderia revelar, mas ele só compartilha sua admiração pela nova forma de vida descoberta e confessa que tudo que parecia ser um acidente estava plenamente dentro dos planos dos contratantes. Quer dizer, tudo até agora, porque com essa lapada que ele tomou, o caldo entornou. E sabendo de todo esse perengolenga, os 3 tripulantes restantes planejam ativar a autodestruição da Nostromo com o bicho dentro e se mandar no busão espacial. Afinal de contas, agora são 3, né? 3 dá. Daí, enquanto Ripley cata o gato e ativa os berigudigos da nave, Parker e Lambert vão buscar mantimentos. Mas buscam não, porque antes de qualquer coisa, a lagartixa cósmica babona aparece e busca é eles. E por buscar eu quero dizer... E também... Deu um cutucão por trás, é isso mesmo? Tá bom. Chegando tarde e já vendo o estrago feito, só resta a Ripley agora ativar as bombatudas e se mandar pro busão anexo. Mas no caminho havia um alien no caminho bloqueando a passagem. Aí ela volta pra tentar abortar a autodestruição, mas é tarde demais também. Agora, ou vai ou racha. Literalmente. Então ela vai, consegue chegar ao busão espacial dessa vez e chispa a tempo de escapar da explosão e dos malditos alienígenas desgrameladores de gentes. Pelo menos é o que ela pensa. Porque enquanto a tenenta tá se preparando para entrar no hipersono com sua linda caçola biluteteia tão bem diagramada que nem sua humilde busanfa consegue cobrir, tem uma tubulação ali que não tá ornando muito bem com a decoração. Peraí, será que é? Sim. É ele mesmo. O filho do Crane entrou de novo de gaiato no navio e fez a Ripley explodir a Nostromo à toa, gente. Oh, meu Deus. Mas, pelo menos, como ele estava tirando uma soneca totosa, Ripley, no miudinho, aproveitou para vestir o uniforme espacial, se amarrou na cadeira, soltou vapor quente no bexiguento e abriu a escotilha pro vagabundo ser sugado pra longe. Mas ainda não porque ele ficou preso. Ah, agora sim porque ela disparou um arpão. Mas ainda não porque ele ficou içado. Voltou e tá entrando pela turbina. Ah, mas agora sim porque a turbina ligou.
voou e fez tostadinho de catenga cósmica, permitindo que a Ripley e o gato pudessem voltar para a Terra são e salvos. Fim de filme e vamos lá para as curiosidades. A maior parte de Alien, o oitavo passageiro, foi filmada com uma câmera portátil operada pelo próprio diretor Ridley Scott. O maior motivo para ele usar a câmera na mão foi a disposição muito apertada dos sets, que não facilitava a montagem de trilhos ou parafernálias mais complexas. E como se já não fosse apertado o suficiente, reza a lenda que Scott ainda aproximava um cadinho as paredes dos sets a cada dia para que isso aumentasse a sensação de claustrofobia dos atores e atrizes. Mas, segundo o que dizem os documentários de making of, ele também foi muito atencioso com o elenco, pois sabia que a narrativa estava mais concentrada neste do que no monstro. Assim, para ajudar o pessoal a se preparar, Ridley Scott escreveu algumas páginas sobre as histórias pessoais de cada personagem e na hora de filmar procurou valorizar bastante a espontaneidade e a improvisação. Tanto que chegou a filmar ensaios e aproveitou eles no corte final. Essa naturalidade fica bem perceptível nas cenas de confraternização e também nas cenas de nervosismo em que tá todo mundo se atropelando. A minha favorita é aquela em que a Ripley tenta lidar com Parker e a Lambert nervosos. We know it's using the air shafts. Will you listen to me, Parker? Shut up! E uma outra questão que vale destacar sobre a direção de Ridley Scott é que ele deixou o compositor Jerry Goldsmith magoado ao mexer na sua trilha sonora junto com o editor. Scott achava a trilha exuberante demais, grande demais, e ele queria algo mais minimalista. Goldsmith até fez uma segunda tentativa que foi totalmente descartada. Por causa disso, ele teria guardado mágoa por alguns anos, mas depois de um tempo falou que Ridley Scott era um cineasta brilhante e, sendo apenas seu segundo filme, ele só não soube comunicar muito bem o que queria na trilha e por isso achou melhor mexer ele mesmo. Falando agora de alguns perrengues que o elenco passou, então, na primeira filmagem com os gatinhos que interpretaram Jones, eram 4, a pele de Sigourney Weaver começou a reagir muito mal. A jovem atriz ficou nervosa, pois pensou que poderia ser alérgica a gatos e que a produção iria dispensar ela. Felizmente, ela só estava reagindo à glicerina borrifada em sua pele para simular suor. Pois vocês notaram como o povo sua bicas nesse filme? Era isso. E também o fato dos sets serem um verdadeiro forno, chegando ali perto dos 38 graus, já que a iluminação usada nessa época esquentava horrores. Contudo, ainda pior era quando o elenco precisava usar roupas espaciais. Elas tinham uma malha espessa, volumosa, sem sistema de refrigeração e inicialmente sequer tinha ventilação para o CO2 da respiração sair. O resultado disso foi os atores passando mal e quase desmaiando pela má oxigenação. Sobre o Alien, na fase mais inicial, o interior dos ovos alienígenas foi preenchido por material orgânico real. A equipe de efeitos usou corações e estômagos de gado frescos. Já os movimentos dentro do ovo eram as mãos do próprio diretor Ridley Scott usando luvas de borracha. E num conceito inicial, esse ovo tinha uma fenda por onde sairia o parasita. Mas como o negócio estava parecendo demais uma Cheroline, o diretor pediu para mudar, daí veio essa ideia de fenda em forma de X. Quanto ao parasita que sai do ovo e insemina o alien no corpo do hospedeiro, não tem um nome no filme. Porém, mais tarde foi batizado de Facehugger, ou abraçador de face numa tradução livre. Essa ideia veio à mente dos roteiristas para sanar o problema de como o alien conseguiria embarcar na Nostromo. Ronald Shusett sugeriu, e se um alienígena fosse um deles? Daí eles aprofundaram o negócio como uma violência sexual que gera uma gravidez forçada. E para diminuir o peso simbólico disso, os criadores definiram que a vítima tinha que ser um homem. Curiosamente, esse tipo de inseminação acontece na natureza, tá? Algumas vespas parasitas da família Ichneumonidae injetam seus ovos dentro de hospedeiros vivos e ao eclodirem, os filhotes consomem e rompem o pobre hospedeiro até a morte. Mas beleza, voltando aqui pro Facehugger, ele foi planejado para ser verde, mas quando o Dan O'Bannon viu o bicho sem pintura no set, achou que ele estava muito perturbador daquele jeito. Aí só deram uma texturazinha, cobriram de gosma, que na verdade era KY, e deu. Já depois de morto, essas partes aqui eram orgânicas, feitas com mariscos frescos, ostras e um rim de ovelha. Mas e o alien em si? Sua raça também não tem nome aqui no filme, é só chamado de criatura ou apenas alien. No entanto, no segundo filme foi chamado de xenomorfo e acabou pegando entre os fãs. Só que esse é um nome genérico e não exclusivo a essa raça, ele diz apenas forma estranha. Então se a gente estiver procurando um nome mais específico, que tal Internecivus raptus, ou ladrão assassino, ou ainda Língua fuera aqueronsis, língua suja de Acheron, que apareceu em alguns quadrinhos, ou Xenomorfo XX-121. Fato é que é uma criatura super resistente
gente que sangra ácido porque essa foi a ideia que os criadores tiveram para os sobreviventes não simplesmente lascarem o perepepe pra cima do bicho. E como a criatura não tem olhos, os fãs teorizaram que a cabeça lisa teria órgãos sensoriais que permitem a criatura detectar luz e escuridão, ou talvez ver por ecolocalização, como morcegos, ou eletrolocalização, como tubarões. Tá, beleza, tá jóia, tá supimpa, mas como é que ele foi feito? Então, inicialmente Ridley Scott queria usar animatronics, mas a técnica não proporcionaria o efeito que o diretor queria. Então ele acabou cedendo para uma ideia que não estava acreditando muito a princípio, a de um ator usando um uniforme de borracha. Ele só mudou de ideia quando conheceu um cara que o pessoal de casting encontrou num bar. Bolaji Badejo, um nigeriano magricelo que tinha entre 2,08 metros e 2,18 metros. É porque cada fonte diz uma coisa. Como ele era designer gráfico de profissão, aproveitou o din-din e depois do filme voltou pro anonimato na Nigéria, onde abriu uma galeria de artes e faleceria mais tarde, em 92, por complicações de anemia falciforme. Além de Bolaji Badejo, outros 2 dublês também interpretaram Alien em cenas mais perigosas. E além de pessoas por trás do bicho, foram construídas 3 cabeças, 2 modelos mecânicos pra gente ver a boca se abrindo, a boca dentro da boca saindo, para usos em closes, e um modelo mais básico para planos médios e longos. Ridley Scott estava decidido a esconder quaisquer traços humanoides que entregassem o ser humano por trás do bicho. Falando agora de design de produção, uma equipe de 200 trabalhadores e técnicos construiu os 3 cenários principais: a superfície do planetóide alienígena, a nave abandonada e os interiores da Nostromo. Toneladas de areia, gesso, fibras de vidro, pedras e cascalhos foram levados para o estúdio para os artistas esculpirem as paisagens desérticas. Já dentro da nave alienígena, os executivos da Fox acharam o conceito do cadáver do astronauta alienígena gigante suntuoso e caro demais para uma cena só. Daí o artista conceitual Ron Cobb convenceu eles dizendo se tratar de uma tomada de Cecil B. DeMille, cineasta das antigas famoso por exibir construções colossais em seus filmes. Então, para contrabalancear e cortar custos, a equipe do design de produção construiu vários cenários para que eles fossem reutilizados em outras cenas. Essa sala do astronauta gigante mesmo, depois que ele foi retirado, fizeram algumas pinturas de preto fosco para dar um aspecto cavernoso, e a sala funcionou muito bem como a Câmara dos Ovos. E 130 ovos foram feitos para essa cena. Enquanto isso, para a nave Nostromo foram construídas 3 versões da nave de pouso. Uma com 30 centímetros para planos gerais, uma com 1,22 m para a sequência de pouso e uma com uma escala quase real que pesava 7 toneladas para mostrar a nave em repouso na superfície do planeta e com a qual os atores poderiam interagir. Já quanto aos cenários internos, eles foram criados quase que inteiramente como peças únicas, cada convés ocupando um estúdio separado e as várias salas sendo conectadas por corredores. E se a tecnologia da nave parece meio arcaica, isso foi proposital para dar a Nostromo um aspecto de usada, surrada e obsoleta até. Para isso, os interiores foram inspirados em imagens de cemitérios de aviões e compostos por pedaços de aeronaves antigas. E os pisos e tetos em forma de grade foram feitos com caixas de leite pintadas. Agora, a sala onde o Brett é morto foi um ponto de discórdia entre Ridley Scott e os produtores. Eles não entendiam por que tinha correntes penduradas e água caindo numa nave. Scott também não soube explicar muito bem não, mas ele sentia que a cena precisava de uma certa dinâmica extra, um movimento. Falando agora de easter eggs, depois que a tripulação acorda, a navegadora Lambert diz que a nave está perto de Zera 2 Reticuli. Esse é um verdadeiro sistema estelar que fica a cerca de 39 anos-luz da Terra e tem figurado com destaque entre os que especulam sobre vidas em outros planetas. Quando Ripley inicializa o busão espacial, aparece uma tela escrita Purga Ambiental CTR. Essa mesma tela aparece em Blade Runner, o Caçador de Androides, também dirigido pelo Ridley Scott. Isso então significaria que os 2 filmes fazem parte do mesmo universo? Olha, Ridley Scott confirmou que sim. O porém nessa história é que os eventos de Blade Runner e sua sequência acontecem em 2019 e 2049, enquanto o primeiro Alien se passa em 2122. Então não teria como os personagens se encontrarem. E outra franquia que viria a se cruzar com essa daqui é a Predador nos filmes Alien vs Predador 1 e 2. Então Predador também faz parte do mesmo universo de Blade Runner? Então, teoricamente fazia, até a chegada da frequência de Alien, Prometheus, cuja mitologia sobrescreve a vista em Alien vs Predador, fazendo desta uma franquia spin-off não canônica. A empresa para a qual os tripulantes da Nostromo prestam serviço é a Weyland-Yutani, grafia que foi alterada para Weyland-Yutani em Aliens o Resgate. O nome pode ser visto no monitor do computador, bem como na lata da cerveja que Dallas bebe durante a refeição. Quando Brett tira o chapéu para se refrescar na aguinha pingando, dá para ouvir o Alien sibilar 2 vezes.
É bem discreto e a gente pode pensar ser um som feito pelo próprio Brett, mas na verdade já era o bicho antecipando seu ataque. Sobre a reviravolta do Ash sendo um androide programado para coletar um alien para Weyland-Yutani, ela não estava no roteiro original. Essa foi uma das principais adições de Walter Hill e David Giler ao texto para deixar o negócio mais intrigante. E felizmente não foi só uma surpresa que chega de qualquer jeito, mas foi algo com pistas alimentadas ao longo do filme. Primeiro, Ash nunca é visto comendo. A única coisa que ele consome é um líquido branco que a gente pensava ser leite, mas que devia ser outra coisa. Talvez lá o lubrificante que ele sangra, sei lá. Quando a Ripley diz que a mensagem não era um pedido de socorro, mas um alerta, ele desencoraja ela de ir atrás do pessoal. É também ele quem abre a escotilha para deixar o alien do Kane entrar. Pouco depois de tentar remover o facehugger de Kane, Ash aparece vendo um embrião e desliga o monitor assim que a Ripley aparece para questioná-lo. Aí ele já sabia que o Kane estava grávido e não falou nada. Quando o Kane começa a se estrebuchar, ele tem um comportamento muito suspeito, fica olhando, não parece querer intervir, e quando o Parker ameaça ferir o bicho, ele impede. O pessoal só não desconfiou porque já sabiam que o bicho sangrava ácido, então poderia ser um risco. Por fim, pouco antes de agir, de entrar em ação, ele dá uma sacolejadinha. O que a gente pensa na hora ser aquecimento ou nervosismo, mas era só ele preparando suas articulações de máquina. E a contagem final de corpos é 8. 5 tripulantes da Nostromo humanos, um androide, o facehugger e o alien. E a morte de destaque não poderia ser outra além do arrombamento do bebê alien no tórax do Kane, cena sobre a qual existem várias lendas de que o trecho do arrombamento teria sido filmado num take só e as reações do elenco seriam totalmente autênticas porque ninguém sabia o que ia acontecer, mas essas histórias são parcialmente verdadeiras. Primeiro que o plano do arrombamento passou por 2 tomadas. Na primeira, o alien não conseguiu atravessar a camisa do Kane, então a equipe precisou filmar de novo. O bacana é que a tentativa fracassada foi aproveitada no corte final para fazer parecer que a criatura lutou para conseguir sair. E segundo que o elenco sabia sim o que ia acontecer, pois tudo estava no roteiro que eles leram. Apenas propositalmente o pessoal da técnica não contou para eles como o efeito seria posto em prática. E aí, ao ver o negócio acontecendo, com certeza isso resultou em reações mais verdadeiras. Inclusive, quando a atriz Veronica Cartwright tomou uma borrifada de sangue falso na cara, soltou um berro bem do âmago pelo nojo real que sentiu. E para alcançar o efeito do alien saindo das peitas de John Hurt, os técnicos criaram um torso mecânico com ar comprimido que ficava sobre uma mesa vazada para John Hurt ficar por baixo com a cabeça e os braços para fora. E as vísceras que aparecem aí são de animais reais que deixaram o cenário fedendo horrores. Quem olha para Alien, o oitavo passageiro, de forma desatenta ou contaminado pela linguagem de hoje, pode acabar acreditando que esse não passa de um terror de sobrevivência qualquer que bebia das crescentes fontes de slasher da época. De fato, bebia mesmo, e o Massacre da Serra Elétrica até foi uma inspiração para os roteiristas e para o diretor. Porém, esse filme não se basta nisso. Ele, por sua vez, também iniciou ou fomentou muitas tendências que mais tarde virariam clichês. A gente tem aqui o invasor sorrateiro, a caçada num local sem saída e claustrofóbico, entre vários outros pequenos detalhes como sustos, decisões estúpidas dos personagens, etc. Mas além dessas questões surgirem aqui no formato mais puro e honesto, elas são aplicadas unindo muito bem propósitos dramáticos e narrativos de um jeito que um alimenta o outro e o outro alimenta um. Ou seja, as ideias encaixam na realidade dos personagens ao mesmo tempo que são usadas para mexer com as emoções do espectador. Então, se um gato, por exemplo, aparece do nada e dá aquele susto clichê, não é uma coisinha à toa largada. A gente tá aqui numa das gêneses do gato troll e essa aparição vai ter importância para os personagens, não apenas emocionalmente, porque eles prezam pelo gato, mas racionalmente porque o gato pode atrapalhar o rastreamento do alien. E a busca pelo bichano ainda vai mudar o desenrolar dos fatos. Se os personagens agem de forma impensada, irresponsável, controversa e burra, essas questões são notadas pelo roteiro, levantadas pelos personagens e ganham consequências no andar da carruagem também. E às vezes as atitudes inicialmente incompreensíveis podem ser uma pista de uma reviravolta lá na frente. E apesar da trama de Alien, o oitavo passageiro, contar com uma simples sobrevivência, os elementos por trás desse filme são ricos e consistentes demais. Do lado dos tripulantes, a idade mais velha do que de hábito os sobreviventes costumam ter nesse tipo de filme dá uma baita credibilidade. Porque dá pra gente se identificar
identificar com os tripulantes da Nostromo, ou no mínimo reconhecer eles como pessoas reais. São trabalhadores, caminhoneiros espaciais, que esbarram num problema totalmente inesperado. Enquanto isso, a protagonista é outro acerto maravilhoso, pela forma inteligente, prudente e corajosa como foi escrita, e pela perfeita compreensão da direção e da atriz Sigourney Weaver, que para deixar ela badass, não precisaram tornar a moça irrealmente rígida e sem sentimentos. Na verdade, o êxito do caráter decidido e forte dela cresce justamente porque ela esboça receios e inseguranças, tendo que se impor num ambiente que não respeita ela como uma figura de autoridade. Algo que ela jamais verbaliza, mas está constantemente comunicando. E do lado do problema, tudo envolvendo a mitologia da criatura é repetaculilson de bem arquitetado, tanto para causar impacto e surpresas visuais, quanto para tapar todos os furos possíveis, e para abrir outros literais. Acredito que as cenas de ataque são os pontos mais frágeis do filme, principalmente para os dias atuais em que os efeitos digitais caem pelas tabicas, criando coisas muito impressionantes e críveis. Porém, a gente precisa admirar a sensibilidade da direção de Ridley Scott para perceber as limitações daquela ocasião e fazer tudo o que podia para esconder o fato de que havia um ser humano por trás do alien. Ele bebeu bastante da fonte tubarão, pois se não tinha como mostrar de forma convincente, é melhor aproveitar o suspense e o medo que o desconhecido costuma provocar. Desta forma, mesmo que o facehugger e o xenomorfo tenham muito pouco tempo de tela, ainda assim a ideia da presença deles é constante e, portanto, apavorante. E aí o diretor deixa para mostrar a grafia quando tem confiança de que o negócio funcionaria para valer, o que rende aquela construção magistral de suspense, culminando no total horror que a gente vê na cena do nascimento. E diante de tanto êxito artístico, Alien, o oitavo passageiro, fez um baita sucesso nas bilhetérias com 78,9 milhões domésticos e 23,4 no resto do mundo, totalizando 102,3 milhões de dólares. Mais tarde, com os relançamentos, o número ainda aumentaria um pouquinho, chegando a 81,9 milhões domesticamente, 24,3 milhões internacionalmente e 106,2 milhões de dólares no total. E Alien não só fez bonito com o público, mas também a maior parte da crítica se rendeu aos encantos do xenomorfo XX-121 e sobrou até indicações no Peladão Reluzente em 1980, nas categorias de direção de arte e efeitos visuais, tendo vencido nessa última. O vídeo foi bem longuinho, porque quando é filmaço que a gente trata aqui, a responsa é maior. E lembrando que com o meu link na descrição, você pode assinar o Surfshark VPN para poder se proteger das suas invasões alienígenas aí, que queiram espiar o que você está fazendo por aí nas interwebs. Também você pode acessar outras plataformas bloqueadas na sua região e ganhar 3 meses grátis. Então aproveita aí essa oportunidade. E se prepara que semana que vem tem mais com Aliens, o Resgate, que foi dirigido por um outro cineasta que estava despontando na época, um pouco conhecido tal de Jaime Camarão, negócio assim. Mas isso é assunto pra semana que vem. Por enquanto, aproveitem aí outras franquias já revisadas por aqui. Premonição, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13 e Evil Dead. Divirtam-se aí e até mais.